para todo sempre exaltado, para todo sempre digno de louvor. Vamos adorando o Senhor. Aleluia.
fizer, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Se Ele está aqui nesta noite, toda glória ao nosso Deus. Amém. Montanhas estremecem, demônios faz fugir da menção do nome dele, rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. 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 Aleluia. Santo, santo, poderoso. Grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir na menção do nome dele, rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. 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 Aleluia. Santo, santo, poderoso. Grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou. Meus irmãos, nós vamos estar lendo um texto bíblico em Lucas, no capítulo 7 e o versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos meditar na noite de hoje sobre a viúva de Naim. É um texto bem conhecido, acredito que todos o conheçam, e nós vamos estar meditando no tempo que temos sobre este texto.
Bem, todos que têm suas Bíblias, por gentileza, se você quiser acompanhar a leitura, eu vou ler apenas um versículo, o versículo de número 11, que diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Então, quando fala a viúva de Naim, não era o esposo dela que era o Naim, mas sim a cidade, uma pequena cidade, uma aldeia. Eu conheci essa cidade, ela é uma aldeia muito pequena. Então essa senhora, ela morava nesta pequena cidade chamada Naim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui precisa de Jesus? É o que nós vamos estar falando aqui nesta noite, falando do papel de Cristo aqui neste texto na vida desta mulher, ok? Não vamos estar estudando apenas a vida desta mulher, porque não faria sentido para nós, pois o nosso objetivo aqui é falar a respeito de Jesus. Então nós vamos estar falando aqui, sumiu um pouco o meu retorno, né? Nós vamos estar aqui dando ênfase à pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, agora melhorou. Então, quando nós assumimos aqui este lugar, o nosso objetivo é falar, é dar ênfase a respeito de Cristo. E isso é para qualquer pessoa que vem até aqui para cantar, para seja o que for. O nosso objetivo aqui é mostrar e dar ênfase à pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite cultuando ao Senhor. Às vezes nós falamos assim: hoje eu vou à igreja para receber algo, eu preciso receber algo. Na verdade, nós já temos recebido algo de Deus no decorrer da semana. Este momento reservado aqui não é para vir receber, é para vir adorar ao Senhor. Por isso que chamamos de culto. O culto não é receber, quem recebe aqui é Cristo, é aquele que está sendo adorado. Então nosso objetivo aqui é adorar, é oferecer, é cultuar ao Senhor. Então esqueça de receber algo e ofereça ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus, sim, Ele está presente aqui nessa noite para receber o nosso culto. Quando eu venho para receber, eu não ofereço para Deus. Quando eu estou aqui na igreja para receber, Deus não recebe. Ou eu recebo, ou Deus recebe. Então o culto nosso é para Deus, é dar ao Senhor, é ofertar para o Senhor nosso Deus. E quando nós estamos aqui, o objetivo é aquilo que João disse: que Ele cresça e que eu diminuo. Quando eu venho aqui para cantar e eu fico preocupado que o feedback da minha canção seja boa, que a técnica vocal seja boa, e eu espero lauréis da plateia, Deus não recebeu o meu louvor. Porque quando eu estou aqui, o único alvo, o único centro deve ser Jesus. Deve ser Jesus. Então a nossa preocupação, e quando nós pensamos assim, é porque nós ainda somos neófitos, imaturos. Existem muitos que pensam assim, sim, existem muitos. Quando eu comecei a pregar, eu pensava assim. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no Ministério da Palavra, eu tinha essa preocupação, e eu memorizava, eu decorava um monte de coisa para impressionar o público, para impressionar a igreja. Ou seja, a minha intenção então não é o Senhor, e sim sou eu. Então é isso que nós precisamos amadurecer. Como eu disse, quem precisa de Jesus? Quem precisa de Jesus aqui? Levante a mão.
Todos precisam de Jesus? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem depende de Jesus aqui, levante a mão. Precisar de Jesus e depender de Jesus são iguais? Ou há uma diferença em precisar e depender? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Quando a Bíblia fala a respeito dessa senhora, a viúva de Naim, que nós não conhecemos, que nós não sabemos o nome dela, incrível, nós não temos o nome, referência do nome dessa viúva. Apesar de Lucas ser o escritor, apesar de Lucas estar historiando aqui, fazendo a narrativa. E por que eu digo apesar de Lucas? Porque Lucas, ele era muito clínico nas suas observações. Talvez se fosse outro, eu não diria isso. Mas por ser Lucas, é impressionante. Porque ele era muito clínico nas observações. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós observamos que ele se detinha aos detalhes. E não vou dizer pequenos detalhes, porque seria um pleonasmo, porque detalhe já é pequeno. Então, nos detalhes, ele parava para observar. Então, quando ele narra aqui a história dessa mulher, ele não narra o nome dessa mulher. Ele não descobriu, não sabemos o porquê, mas ele não descobriu o nome dessa mulher. Então é narrado aqui a viúva de Naim. E às vezes alguém até prega falando que o esposo dessa mulher era o Naim. Naim morreu e ela ficou viúva, a viúva do Naim. Tá? Porém não era. E ainda nesse mesmo texto, a Bíblia diz que Jesus, ele tocou o esquife. Há alguns pregadores ou pessoas que falam que Jesus era músico e tocava esquife. O esquife que era o caixão que transportava o defunto, o morto, ok? Não era nenhum instrumento musical. Bem, então Lucas, apesar de tudo, ele não descobriu, ele não trouxe para nós o nome dessa mulher. E essa mulher, ela é lembrada, ela é conhecida não pela sua glória, não pela sua fama. Essa mulher é conhecida pela sua desgraça. Quando nós observamos e nós enxergamos neste texto bíblico, nós entendemos que ela é conhecida pela sua desgraça. Normalmente queremos ser conhecidos pela nossa fama, pela nossa glória, por aquilo que fazemos e deixamos, e queremos ser aplaudidos, ovacionados. Porém essa mulher, ela não é conhecida pela sua fama, não, ela é conhecida pela sua desgraça. Pela sua desgraça, pela sua tragédia, pela morte do seu esposo, pela morte do seu filho. Isso a fez conhecida, isso a fez famosa. Agora, se é bom ser conhecido pela desgraça, será que é? Eu acredito que não. Eu acredito que é melhor ser conhecido pelos nossos feitos do que pelas nossas desgraças. Bem, há uma diferença entre precisar e depender. A Bíblia narra esse texto que o marido já tinha morrido e agora morre o filho. Morre o filho. Quando morreu o filho dela, quando morreu o esposo, já foi uma tragédia. Mas quando morre o filho, é maior ainda. E era o único filho que ela tinha. E agora ela não tinha mais o esposo, não tinha como ter um outro filho. E agora morre o filho. E ela se tornaria uma pessoa sozinha agora. E que era uma situação muito difícil para uma mulher sozinha na época em Israel. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas o certo é que nós encontramos nessa mulher o seguinte: ela sempre precisou de alguém. Primeiro, ela precisava do seu esposo.
Depois o seu esposo morre, ela passa a precisar do seu filho. E ela precisava do filho. O filho morre, ela passa a precisar da multidão. Só que na verdade, o que ela não entendia aqui é que em vez de precisar, ela estava dependendo. O que ela não sabia é o que ela vivenciava, não era que ela precisava do esposo, ela dependia do esposo. Ela não precisava do filho, ela dependia do filho. Ela não precisava da multidão, ela dependia da multidão. Até que um dia ela teve um encontro com Cristo. Na entrada, para Jesus era na entrada. Ele estava entrando na cidade de Naim. Não sabemos se Jesus chegou a entrar, porque assim que o cortejo fúnebre estava saindo, porque o cemitério ficava do lado de fora da cidade, Jesus então encontrou aquela mulher chorando, desesperada, e ela dependia. Qual é a diferença de depender e precisar? A diferença é que nós invertemos. Quando nós deveríamos precisar do nosso pai, quando nós deveríamos precisar da nossa mãe, quando nós deveríamos precisar do nosso amigo, nós dependemos. E quando nós dependemos de alguém, isso não é legal, isso não é bom. Quando nós, em vez de precisar, porque todos nós precisamos, agora depender é diferente. Depender é diferente. Quando aquela mulher ela tem um encontro com Jesus, Jesus ensina, Jesus faz cair as cortinas dos olhos daquela mulher, e ela entendeu então que todo o sofrimento dela estava alicerçado em uma dependência humana. Quando a nossa dependência, a única dependência deve ser em Deus. Do homem nós precisamos, de Deus nós dependemos. Há uma diferença. Quando nós dependemos do homem, o homem não pode fazer nada por nós. Se nós precisamos, até podemos ser socorridos. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um dinheiro emprestado. Mas quando eu dependo, isso é perigoso. Muito perigoso. Quando eu coloco a minha dependência no ser humano, eu deixo de depender de Deus. Aquela mulher, ela dependia do marido, ela passa a depender do filho, e agora ela passa a depender de uma multidão. Ela vivia dependendo de alguém. A vida dela era depender, e por isso toda a tragédia, e ela é conhecida pela sua desgraça, pelas suas perdas. E agora ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Essa mulher, todos que têm filhos, todos os que têm filhos, sabem o que eu vou dizer. Filho é um sonho que todo pai deseja. É o sonho de ter um filho. É uma promessa de ter um filho. Você às vezes tem uma promessa da parte de Deus, como Abraão. A promessa de Deus que você terá um filho. E você passa a alimentar essa promessa, para que através dessa promessa então possa suscitar o seu sonho. E essa mulher então, ela teve uma promessa, e essa promessa aconteceu e se tornou um sonho. E agora ela abraçou esse sonho, e esse sonho era o seu filho. Ela estava com esse sonho, ela tinha esse sonho. O esposo já tinha falecido, mas ela ainda tinha, o sonho dela era ter um filho, e ela tinha o seu filho com ela. Mas agora o seu sonho acaba de morrer. Acaba de morrer o seu sonho. Ela dependia do filho, quando ela devia precisar apenas do seu filho. E veio o desespero daquela viúva. Veio o desespero, e ela vê o seu sonho diante dos seus olhos,
aquele sonho tinha acabado. Aquele sonho tinha morrido. Aquilo que ela sempre sonhou, aquilo que ela sempre ela falou para as suas amigas, para os seus vizinhos, porque quem tem filhos sabe o que eu estou falando. É um sonho. É um sonho. E quando você tem o seu filho, nasce o seu filho é o melhor de todos. É o melhor de todos. Não existe um outro melhor do que o seu filho. Quando ele nasce, que ele chora, você diz, parece que ele já começou falando. É o que fala primeiro, é o que ri mais, é o mais inteligente, é o mais ativo. Ele caminha mais rápido, ele fala melhor, ele é o mais bonito. É o filho. É o sonho. E o sonho dessa mulher agora tinha morrido. Vocês entendem? Se coloque no lugar dessa mulher, o seu sonho tinha morrido. Aquele filho que ela tinha dito, como nós temos dito do nosso filho, o meu filho é melhor. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, o meu filho, ele começou a falar mamãe. Aí o outro diz, o meu fala mamãe, fala papai, sempre o meu é melhor. Sempre o meu é melhor. Aquela mamãe, agora ela viu o seu sonho naquele caixão. O seu sonho tinha morrido e ela estava chorando e uma grande multidão com ela. A Bíblia não relata. Porém, entenda o seguinte. Aquele cortejo fúnebre, a Bíblia fala, Lucas narra, que acompanhava uma multidão. Uma multidão. Você imagina o que é uma multidão? Você já foi em um velório que tinha uma multidão? Qual velório que você foi que tinha mais pessoas? 20 pessoas no velório? 50 pessoas? 100 pessoas no velório? Você já foi em um velório que tinha 100 pessoas? 200 pessoas? 500 pessoas? O velório desse filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que tinha uma multidão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Lucas ele narra dizendo isso. E o que Lucas quer dizer com isso? Que era muita gente que acompanhava aquela mulher. Aí eu pergunto, se tinha uma multidão que acompanhava aquela mulher não deveria ser qualquer mulher na sociedade. Aquela mulher deveria ser importante naquela cidade. Aquela mulher ou deveria ser muito rica naquela cidade, ou aquela mulher deveria ter sido esposa de um homem muito importante naquela cidade. O certo é que era importante a família dela, porque você já viu o velório de alguém que não é importante ter multidão? Você já foi em um velório de uma pessoa que não é importante e que tinha uma multidão? Para uma multidão, Lucas não narra aqui o número de pessoas. Mas quando nós encontramos nos evangelhos falando de multidão, sempre era de 3.000 pessoas para mais. E Jesus alimentou a multidão, 4.000. Sem contar mulheres e crianças que ia para 12, 15 mil pessoas, era uma multidão. Então sempre que nós encontramos o Novo Testamento falando em uma multidão, eram milhares de pessoas. E aqui Lucas narra em uma multidão a seguir. Era muita gente. Então essa mulher, ela deveria ser importante na cidade. Agora, o que essa multidão fez para ajudar essa mulher? Agora ela tem um encontro. Aquela multidão segue. Quando estavam deixando a cidade, Jesus vem com os seus discípulos.
Jesus vem com os seus discípulos, a mulher chorando, a multidão junto, e a multidão dizendo: não chore, por favor, não chore, seu filho está com Deus, seu filho está num lugar melhor, o seu filho foi encontrar com o papai dele. É o que nós fazemos para consolar uma pessoa, não é isso? E abraço, e palavras, tentando confortar aquela mulher, mas nada podia amenizar a dor daquela viúva, nada podia amenizar as dores. Agora Jesus vem ao encontro, e olha que interessante, se aquela mulher saísse um pouco antes para enterrar o seu filho, não tinha encontrado Jesus, porque encontraram na saída da cidade. Um pouquinho antes, uns minutos antes, se ela tivesse saído, não teria encontrado Jesus. Se Jesus tivesse vindo também, uns minutos antes, Jesus teria entrado na cidade, quem sabe indo por uma outra rua, não teria encontrado aquele cortejo fúnebre. Sabe o que é isso? É que Jesus, ele sempre lhe vem na hora certa, na hora exata, no momento exato. No momento exato. Aquela mulher, ela usou todo o tempo que ela tinha para velar o sonho que ela tinha. Quando já não tinha mais tempo, e as pessoas diziam: vamos, tem que enterrá-lo, vamos. E ela chorando, desesperada, porque o sonho dela tinha morrido. Quando não havia mais como segurar, ela então aceita enterrar o seu filho. E foi aquele momento que ela encontra com Jesus. E ali estava Jesus e os seus discípulos, aquela mulher e aquela multidão. Agora Jesus olha, e a Bíblia diz que Jesus se enche de compaixão. O seu íntimo se moveu, a Bíblia diz que o seu íntimo se moveu de compaixão por aquela mulher. E sabe o que Jesus diz para aquela mulher? Nada que fosse novidade. Nada. Jesus diz o que aquela mulher já tinha ouvido muito. Jesus diz assim: mulher, não chores. Como não chorar? O seu filho estava ali morto, e aí alguém chega e diz: não chores. Não chores. Parece brincadeira. O que Jesus diz para aquela mulher, ela já tinha ouvido muito. Caminhando por aquelas ruas, ela tinha ouvido as pessoas dizer: não chore, não chore. Agora chega mais um do nada e diz: mulher, não chores. Só que há uma diferença. A multidão disse: não chores, e terminou por aí. Jesus disse: não chores, mas ele não parou por ali. Simplesmente Jesus, ele toca no filho da viúva, e a Bíblia diz que o filho da viúva se assenta, fica sentado e começa a conversar, e ele entrega para a sua mãe. Essa é a diferença entre dizer não chores, o não chores de uma multidão, e o não chores de Cristo. E o não chores de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, nós estamos acompanhados de uma grande multidão e nos sentimos sozinhos. Aquela mulher tinha uma multidão acompanhando ela, e ela continuava chorando. Aquela mulher era acompanhada de uma grande multidão de amigos com ela, consolando ela, mas ela não conseguia ser consolada. Ela estava junto com uma grande multidão, ela não estava sozinha, mas ela continuava sofrendo da mesma forma. Às vezes, meu irmão, você está rodeado por muitas pessoas. Às vezes você está rodeado de muitos amigos, mas você se sente sozinho ainda. Às vezes uma multidão diz para você: não chores, e essas palavras não fazem efeito nenhum para você.
Nenhum. Às vezes nós estamos rodeados de muitas pessoas, por muitos amigos, e isso não é sinônimo de felicidade. Aquela mulher estava rodeada de uma grande multidão e se sentia sozinha, e se sentia triste, e se sentia sem saída, e não sabia o que fazer. Sabe o que é isso? Quem sabe você tenha passado por um momento como este, aquele momento que você está sofrendo, aquele momento que você está chorando, aquele momento que você está gemendo, e tem um monte de gente ao seu lado, falando, conversando, mas é como você estivesse sozinho. Você está sofrendo, sabe por quê? Porque dos amigos nós precisamos, mas de Deus nós dependemos. E só o Senhor é para tirar a nossa dor, é só Deus para tirar o choro, é só Deus para consolar a nossa alma, é só Deus para consolar o nosso coração, e é dele que nós devemos depender. Se você depender do seu amigo, você vai continuar chorando. Se você continuar dependendo dos seus amigos, você vai enterrar o seu sonho. Mas quando nós dependemos de Cristo, o nosso sonho, o Senhor vem e ressuscita os nossos sonhos. Não desista dos seus sonhos, não desista. Aquela mulher tinha desistido do seu sonho? Não, ela não tinha desistido do seu sonho, não. Ela estava junto, ela estava caminhando, e ela ia até o último momento com o seu sonho. Ela não abandonou o seu sonho, ela caminhava com o seu sonho ainda que morto. Mas algo dentro dela talvez gritasse para ela um pouquinho de esperança. E quando parecia tudo perdido, ela encontra Jesus. E sabe por que Jesus aparece? Para dizer para ela o seguinte: até hoje você viveu dependendo do seu esposo, dependendo do seu filho, dependendo dessa multidão. Alguém fez alguma coisa por você? Não. A partir de hoje, passe a depender de mim. A partir de hoje, passe a depender de mim, e os seus sonhos se tornarão realidade, e os seus sonhos não morrerão mais. Passe a depender de mim, e os seus sonhos continuarão vivos. E se algum sonho que morreu na sua vida, eu vou ressuscitar, mas passe a depender de mim. Aí eu pergunto nessa noite para você novamente: quem precisa de Jesus? E quem depende de Jesus? O que é melhor? É precisar de Cristo ou depender de Cristo? É depender do Senhor. Depender do Senhor. A melhor coisa é depender do Senhor. Olha só. Agora ali, junto com aquela mulher, estava ela e uma multidão. Agora vem Jesus e os seus discípulos. O que nós encontramos então? Nós encontramos agora dois grupos diferentes. Dois grupos diferentes. Quais são eles? O grupo de Cristo. Qual é o grupo de Cristo? Os discípulos. Qual é o grupo da mulher? A multidão. Ali estava Cristo, a viúva, uma multidão junto com ela, e uma multidão, ou seja, os discípulos junto com Jesus. Qual é a diferença desses dois grupos? A diferença é o seguinte: primeiro, o que esses grupos têm de comum? Ambos, tanto a multidão que estava com a mulher falava de Jesus, como os discípulos falavam de Jesus. Primeira coisa em comum: ambos os grupos falavam de Jesus. O que mais? Ambos os grupos caminhavam com Jesus. Só isso de comum. Só isso. Falavam de Jesus
e caminhavam com Jesus. Agora, o interesse da multidão não é o mesmo interesse dos discípulos. Entenda isso. São dois grupos: a multidão e os discípulos. O que tem em comum esses dois grupos? Caminhavam com Jesus e falavam de Jesus. Agora, o que há de interesse? O que há de interesse? O interesse da multidão e o interesse dos discípulos eram os mesmos? Não. Os interesses não eram os mesmos. E eu vou dizer para vocês algumas coisas diferentes. Primeiro, os discípulos seguem a Jesus. Correto? Os discípulos seguem a Jesus. E a multidão? A multidão apenas acompanhava a Jesus. Há diferença? Há uma diferença. Os discípulos, eles seguiam, eram seguidores de Cristo. A multidão apenas acompanhava. Não eram seguidores de Cristo, apenas acompanhava. O que mais? Os discípulos queriam ouvir e aprender com Cristo. E a multidão? A multidão queria apenas olhar e assistir. Apenas olhar e assistir o que Jesus estava fazendo. O que mais? Os discípulos, o interesse dos discípulos era unicamente Cristo. Era o dono da bênção. Enquanto a multidão, o interesse dela eram as bênçãos. Sabe aquela pessoa que segue ou que está na igreja por causa das bênçãos? Esse grupo é a multidão. E aqueles que estão na igreja por causa do dono da bênção, esses são os discípulos. Se você segue, se você está na igreja pelo dono da bênção, você faz parte do grupo dos discípulos. Se você está na igreja porque você quer as bênçãos apenas, você faz parte da multidão. O que mais? Os discípulos querem ouvir a palavra de Cristo. Querem ouvir a palavra de Cristo. A multidão não está preocupada em ouvir a palavra de Cristo. A multidão está preocupada com os milagres, com profecias, ver os cegos enxergarem, os paralíticos caminharem, os mortos ressuscitarem. O filho da viúva de Naim ressuscitou. A multidão estava interessada em milagres, em profecias. Os discípulos não. Os discípulos queriam ouvir a palavra. Os discípulos adoravam a Jesus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E a multidão? A multidão só fazia barulho. A multidão não está preocupada em palavra. A multidão está preocupada, sabe em quê? Em barulho. Apenas barulho. Onde há multidão, há barulho. Onde há discípulos, são seguidores. Há um grupo de pessoas interessadas em ouvir a palavra do Senhor. Por isso que o salmista ele disse o seguinte: ele fala sobre alguns tipos de seguidores. Ele fala sobre os santos, ele fala sobre o povo. Ele fala sobre os santos, ele diz os santos. Quem são os santos? Ele diz aquele que fez um pacto com ele. E o povo? O povo é aquilo que nós dizemos, o povão. Aí o povão. Então o Senhor ele classifica, o salmista classifica entre santos e povo. Aqui nós classificamos entre os discípulos e a multidão. Então, aqui essa mulher estava rodeada por uma multidão. E essa multidão não podia fazer nada por ela. Mas Cristo pôde fazer alguma coisa. Ela teve um encontro com Cristo. E Jesus mudou a sua forma de pensar. A dependência pelo homem, a dependência pelo ser humano. Jesus mudou.
e fez com que ela agora passasse a depender única e exclusivamente dele. E o momento que ela entende dessa forma, ela começa a enxergar os seus sonhos voltarem novamente. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dirija, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos entender que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. O momento que nós somos dependentes do homem, é aquela pessoa que diz: morreu fulano, eu vou morrer também. Sabe aquela pessoa que diz: meu Deus do céu, não há sentido mais para a minha vida, eu vou morrer, eu acho que vou morrer, estou morrendo, me segura, estou morrendo. São pessoas que são dependentes do outro. Quando nós somos dependentes de Deus, nós choramos, mas nós continuamos. Quando nós somos dependentes de Deus, pode morrer o marido, nós estamos firmes com Cristo. Pode morrer o filho, nós estamos firmes com Cristo, porque nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. E quem é dependente de Deus não desiste dos seus sonhos. Quem é dependente de Deus não vê pode até ver o seu sonho morrer, mas ele acredita que o Senhor Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Se algum sonho seu tem se perdido pelo caminho, passe a depender do Senhor, tenha um encontro com o Senhor. É no tempo do Senhor, é no tempo de Deus, no tempo de Deus. O Senhor Jesus, Ele vai te encontrar, o Senhor Jesus vai trazer o seu sonho novamente, fazer realidade o seu sonho novamente, que nós possamos sonhar. Sabe por que o Senhor fez isso? Porque nós precisamos sonhar. Nós necessitamos sonhar. Quando o ser humano para de sonhar, ele morre. Quem não tem sonho é porque já está morto. Enquanto nós estivermos vivos, nós sonhamos. Nós sonhamos. Eu tenho certeza que você tem um sonho. Tenho certeza que você tem um sonho. Porque estamos vivos. Enquanto estamos vivos, nós temos sonhos. Temos sonhos. E nós precisamos continuar sonhando. Quando aquela mulher, ela parou de sonhar, porque o sonho que ela tinha se perdido, Jesus vem e ressuscita. E Jesus mostra que é Ele, e que ela deve depender dEle, e que ela deve continuar sonhando. Talvez você tenha se perdido pelo caminho. Talvez os seus sonhos tenham se perdido pelo caminho, e você tenha desistido de continuar sonhando, você tem desistido de buscar, você tem desistido de continuar lutando. Nesta noite o Senhor Jesus, Ele fala ao seu coração para que você possa continuar sonhando, que você não desista dos seus sonhos, que você não desista de sonhar, que continue buscando e continue dependendo dEle. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos nos colocar em pé, por favor?